Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Química, é a nossa aula de número 2 e o tema da aula de hoje é Substâncias Químicas e Variedades Alotrópicas. Substâncias químicas. Uma substância química é obtida pela junção de elementos químicos. Exemplos: água, H2O, álcool, CH3CH2OH, gás oxigênio, O2. Pessoal, então aqui na água nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. No álcool nós temos 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. No gás oxigênio nós temos 2 átomos de oxigênio, beleza? Substâncias simples são aquelas que apresentam somente um tipo de elemento químico e não podem ser decompostas. Exemplo: gás oxigênio possui somente o elemento oxigênio. Então aqui, embora tenha apenas o elemento oxigênio, nós temos 2 átomos de oxigênio para formar o gás oxigênio. Substância composta são aquelas que apresentam 2 ou mais tipos de elementos químicos, podendo ser decompostas e dar origem a outras substâncias. Então, exemplo: a água possui 2 tipos de elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Lembrando aqui que na molécula da água nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Variedades alotrópicas ocorrem quando algumas substâncias simples contêm o mesmo tipo de elemento químico, porém possuem características diferentes. Por exemplo, gás oxigênio e gás ozônio. Ambos são formados pelo elemento químico oxigênio, porém nós temos que o oxigênio, o ser humano consegue respirar sem nenhum problema. Já se o ser humano respirar o gás ozônio, ele é tóxico, então ele pode causar lacrimejamento a princípio e problemas maiores se for inalado por mais tempo. Nós temos que o gás ozônio protege o planeta Terra dos raios ultravioletas, enquanto o gás oxigênio não tem o mesmo efeito. Nós temos o fósforo branco e o fósforo vermelho, ambos são formados pelo elemento fósforo, porém possuem características diferentes. O carbono grafite e o carbono diamante também são exemplos de alotropia, já que o grafite custa muito pouco, enquanto que o diamante custa bastante, e ambos são formados de carbono. Enxofre rômbico e enxofre monoclínico também são formados pelo mesmo elemento químico, porém possuem características químicas diferentes. Então, para a prova, esses são os 4 exemplos de alotropia, beleza? Substância pura é uma substância única, não contaminada. Assim, água pura é água e nada mais. É característica importante de uma substância pura que a temperatura na qual ela sofre mudança de estado, fusão, ebulição, etc., permaneça constante durante a transformação. Então aqui de sólido para sólido mais líquido, o ponto de fusão é constante. Aqui nós temos o líquido, e na mudança de estado de líquido para gasoso, a temperatura de ebulição é constante, beleza? Então aqui nós temos que, no exemplo da água, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Então aqui no exemplo da água, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. A água não vai sair dos 100 graus Celsius até que todo o líquido tenha evaporado. Depois que evaporou todo o líquido, aí sim
o gás vai conseguir aumentar de temperatura. A mesma coisa no ponto de fusão. O ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius. Enquanto tiver um pouco de água sólida, ou seja, de gelo, a temperatura do líquido não vai subir, beleza? Assim que todo gelo virar líquido, aí sim a temperatura do líquido irá subir. Pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios para a gente ir treinando o que a gente acabou de ver. Indique se as substâncias H2O, H2 e S8 são respectivamente. Então, é só a gente ver as letras maiúsculas, né, pessoal? Então aqui a gente tem uma letra maiúscula e outra letra maiúscula juntas, então isso daqui é uma substância composta, beleza? Formada de 3 átomos, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. H2 só tem uma letra maiúscula, então é uma substância simples, beleza? O H2 é formado de 2 átomos de hidrogênio. E S8 só tem uma letra maiúscula, então é uma substância simples. Ela é composta de 8 átomos de enxofre, beleza? Então, melhor alternativa, alternativa A, composta, simples e simples. 2. Indique a alternativa que possui somente substâncias compostas. Aqui nós temos 3 letras maiúsculas, né? Formada por 3 elementos químicos diferentes, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Ela é formada por 7 átomos, 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Ela é uma substância composta. NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Nós temos 2 letras maiúsculas, então nós temos 2 elementos químicos, o sódio e o cloro. E nós temos 2 átomos aqui também, um átomo de sódio e um átomo de cloro. E hidrogênio. Isso daqui é uma substância simples, já que só tem apenas uma letra maiúscula. Então nós temos aqui que o gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio. HCl. Aqui nós temos uma substância composta, já que nós temos 2 letras maiúsculas, o H e o C. Então aqui nós temos 2 átomos e 2 elementos químicos, o elemento químico hidrogênio e o elemento químico cloro. E nós temos um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Aqui Cl2. Aqui é um elemento simples, já que nós temos apenas uma letra maiúscula, beleza? Então aqui nós temos o gás cloro, que é formado por 2 átomos de cloro, e NaOH. Aqui nós temos 3 letras maiúsculas, então nós temos 3 elementos químicos, o Na, o sódio, o O, oxigênio e o H, hidrogênio. Então, nós temos também apenas um átomo de sódio, já que aqui não tem nenhum número, então fica entendido que tem o número 1. Um átomo de oxigênio, já que aqui não tem nada escrito, então fica entendido que é o número 1. E um átomo de hidrogênio. Aqui não tem nenhum número escrito, então fica entendido que é o número 1. NaCl a gente já viu. Gás oxigênio. Nós temos apenas uma letra maiúscula, então ele é formado por apenas um elemento químico, oxigênio. E nós temos aqui que o O2, né, tem o 2 aqui embaixo, então nós temos 2 átomos de oxigênio. Então o gás oxigênio é composto por 2 átomos de oxigênio. E o enxofre, que não dá para saber se é monoclínico ou rômbico. Então aqui no caso a gente só tem uma letra maiúscula, então ele é composto apenas de um elemento químico, o enxofre. Porém aqui nós temos o número 8, então o enxofre monoclínico
ou enxofre rômbico é formada por 8 átomos de enxofre. Esses três aqui a gente já tinha visto, né? Esses três são substâncias compostas. Esse daqui é formado por 2 elementos, esse daqui é formado por 2 elementos, esse daqui é formado por 3 elementos químicos. Então, melhor alternativa, a alternativa D, que é a alternativa da questão. 3. Os organismos clorofilados e eucariontes e as cianobactérias apresentam a capacidade de transformar a água e a energia luminosa em oxigênio e o gás carbônico em água. Tal fenômeno chama-se fotossíntese e é de extrema importância, não só para a manutenção da vida desses organismos, como também para todo o nosso planeta, uma vez que ele é responsável por liberar oxigênio e consumir gás carbônico, e assim permitir a existência de plantas e outros organismos produtores das cadeias alimentares. A seguinte equação química representa a fotossíntese: 6CO2 mais 6H2O, resultando em 1C6H12O6 mais 6O2. Entre os reagentes e produtos na equação da fotossíntese, podemos afirmar que estão presentes. Então aqui nós temos o gás carbônico, aqui nós temos a água, aqui nós temos a glicose e aqui nós temos o oxigênio. Então nós temos aqui que o CO2 é uma substância composta formada por 2 elementos, carbono e oxigênio. E nós temos aqui que o gás carbônico é formado por 3 átomos, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, nós temos que o gás carbônico é também conhecido como dióxido de carbono. A água. A água é formada por 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. E a água é formada por 3 átomos, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A glicose é formada por 3 elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, e ela possui 24 átomos, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. O O2. O2 é uma substância simples, formada por apenas um elemento químico, e nós temos que o gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio, beleza? Então nós temos que a melhor alternativa é a alternativa A. 3 substâncias compostas: gás carbônico, água e glicose. Pessoal, então aqui esses 6 aqui na frente significa que nós temos 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água, uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio, beleza? Pessoal, exercício 4 é da ETEC do segundo semestre de 2008. Questão 33. Uma questão sempre intrigou os filósofos e os cientistas: a constituição elementar da matéria. Certamente você já ouviu falar que a fórmula da água é H2O. Essa fórmula representa a substância cujas moléculas são formadas por 2 átomos de elemento químico hidrogênio e um átomo de elemento químico oxigênio. A fórmula O3 representa a substância cujas moléculas são formadas por 3 átomos do elemento oxigênio. No modelo a seguir, átomos estão representados por figuras geométricas. Nele, figuras iguais representam átomos de um mesmo elemento químico. Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que no modelo representado existem. Então vamos lá, nós temos um triângulo
uma bola e um quadrado. Então nós temos 3 tipos de elementos químicos. Vamos ver quantos átomos existem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então são 20 átomos. Moléculas. Uma molécula, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. E quantas substâncias? Então, essas duas aqui é a mesma substância, né? Essa e essa é a mesma substância. Essa e essa são substâncias diferentes. Então, nós temos 4 tipos de substâncias. Então, melhor alternativa, alternativa E. Exercício 5. Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica podem unir-se por meio de ligações químicas para formar diversas substâncias. Já as várias moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias e classificadas como substâncias simples ou compostas. No esquema abaixo, cada bolinha vazia, bolinha cheia e bolinha com X representa um átomo diferente, conforme a representação na imagem da quantidade de moléculas. Substâncias simples e substâncias compostas, assinale a alternativa correta. Então aqui nós temos 5 moléculas, né? Então aqui nós temos 3 substâncias simples, né? Compostas por apenas um elemento químico, 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas, formadas por 2 ou mais elementos químicos. Então, melhor alternativa, alternativa C. 5 moléculas, 3 substâncias simples, essas 3, e 2 substâncias compostas. Exercício 6, segundo semestre de 2011 da prova da ETEC. Usando os símbolos de Dalton para representar atualmente algumas moléculas como CH4, H2 e O2, é correta a relação que se estabelece em. Então vamos lá. Aí, representa uma mistura com 5 substâncias. Então aqui está errado, que nós temos 3 substâncias, beleza? Nós temos essa substância aqui que possui 3 moléculas e 2 átomos. Nós temos essa substância que possui 2 moléculas e 2 átomos. E nós temos essa substância aqui que possui 5 átomos, sendo uma substância composta, já que ele é formado por 2 elementos químicos diferentes. Representa um sistema com 3 átomos e 6 elementos químicos. Então aqui nós temos 3 elementos químicos diferentes. Beleza? A bolinha vazia, a bolinha cheia e a bolinha com um ponto dentro. Então são 3 elementos químicos e o total de átomos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 átomos. Representa uma substância pura simples. Então, aqui não é uma substância pura, já que nós temos 2 substâncias diferentes aqui, beleza? Essa e essa. A B representa uma mistura. Errado. Isso daqui representa uma substância pura. Então, melhor alternativa, alternativa A. Exercício 7. São considerados estados alotrópicos: oxigênio e ozônio. 8. Carbono grafite e o carbono diamante, enxofre monoclínico e enxofre rômbico, e fósforo branco e fósforo vermelho. São exemplos de alotropia. Melhor alternativa, alternativa D.
Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.